Fala galera, beleza? Tranquilidade? Aqui fala o professor Telmo. Estamos aqui para mais uma aula. Vamos falar sobre números positivos e números negativos. Aula de matemática básica. Deixa seu like, compartilha esse vídeo, beleza? Vem comigo então. Galera, nós temos números negativos e números positivos presentes o tempo todo. Um grande exemplo disso são os termômetros que a gente encontra na vida. Um termômetro na praça da rua, um termômetro clínico. Esses termômetros, em geral, eles possuem números positivos e números negativos. Certo? Mas o que são os números positivos? Os números positivos são todos aqueles acima de zero, ok? Então, mais 1, mais 2, mais 3... mais 4, mais 5, mais 6 e assim por diante, certo? Esses aqui são os números positivos, que pode escrever tanto como mais 1 ou simplesmente deixar 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Não é necessário representá-lo com um sinal positivo, sinal de mais, certo? Então, pessoal, nós temos os números também negativos. Esse sim precisa do sinal. Ok? Então, nós temos o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Esses números são abaixo de zero, ok? E sempre a gente vai ler assim, ó, menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante, ok? Então, pessoal, quando a gente pega o conjunto dos números positivos com os números negativos e o zero, a gente vai chamar ele conjunto dos números inteiros e vamos representar ele pela essa letra Z aqui, ó. Então, estão vendo aqui, ó, o mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. E essa reticências aqui, ó, significa que dá continuidade, vai para o infinito. Assim como menos 5, menos 6, menos 7, ok? Então, isso aqui é o conjunto dos números inteiros. Agora, pessoal, vamos ver um pouquinho de saldo. O saldo pode ser positivo, negativo ou nulo. Veja a situação. Nós temos aqui uma pessoa com R$50 e faz um depósito de 20. Qual é o saldo dela? Bom, ela tinha 50, acrescentou mais 20. 50 mais 20, 70. Logo, esse saldo é o quê? Um saldo positivo, certo? Agora, nós temos outra situação. Tenho R$90 e faço uma retirada de 50. Qual vai ser o meu saldo? Bom, eu vou pegar 90 menos 50, tenho 40. Ainda mantenho o saldo positivo, apesar de ter feito uma retirada. Agora deparamos com a seguinte situação. Eu tenho R$30 e faço uma retirada de R$110. É o que ocorre muitas vezes no banco, né? Você não tem saldo, você está com saldo baixo, você tem R$30, mas você precisa de um dinheiro maior. Você vai lá, faz uma retirada e o banco permite. Quando eu faço isso, 30 menos 100, eu fico com o quê? Um saldo negativo, um saldo de R$70 negativo. Ok, galera? Então essa aí é a situação do saldo. O saldo pode ser positivo, negativo ou até mesmo nulo, zero. Ok? Então, nesse caso aqui, nós ficamos com um saldo negativo. Vamos ver agora os números negativos ao longo de uma reta, chamada reta numérica. Nós temos aqui, numa reta, nós temos o 0, o A, o 0 representando o A representando mais 1, o B representando mais 2, o C mais 3, o D representando mais 4 e o E representando mais 5. Esses números são positivos na reta R. E os números negativos a gente pode representar por outras letras, como F menos 1, o G menos 2, o H menos 3. O I menos 4 e o J menos 5. Lembrando que o O vai representando o zero na reta R. Então essa aqui é uma reta numérica, gente, que ela pode ser feita de números positivos e números negativos, certo? O sentido positivo acima do zero e o sentido negativo abaixo do zero. Agora eu te pergunto, nessa reta R, quem é o maior? O número 2 ou o número 5? Como saber? Olha a manha para você descobrir. Pergunta a você, qual número está mais próximo do zero? Qual o número desses? O 5, o menos 5 está mais próximo do zero ou o menos 2 que está mais próximo do zero?
O menos 2 está mais próximo, olha essa distância aqui, ó, né? Então, o menos 2 é maior que 5. Para você descobrir o número, então, que é maior, o número negativo, você vai analisar qual deles está mais próximo de zero, certo? Então, a gente pode verificar que está localizado à direita de menos 5. Logo, menos 2 é maior que menos 5, certo? Lemos assim, então, menos 2 é maior que menos 5, certo? Então, olha aqui, guardem essa manha, tá? Número mais próximo de zero. Qualquer número negativo é menor que zero, certo? Qualquer número positivo é maior que zero, certo? E todo número positivo é maior que qualquer número negativo. Então, guarde esses segredinhos aqui que eu te disse, tá? A manha é o número mais próximo de zero, para descobrir qual número é o maior. Beleza, gente? A distância de um ponto à origem é chamada de valor absoluto, ou módulo de um número que corresponde a esse ponto. O que quer dizer isso, gente? O que é valor absoluto? Ou seja, o que é um módulo? Repare o seguinte nessa reta numérica, do O até o F. Nós temos de 0 até 6, ou seja, nós temos 6 unidades. Logo, esse aqui é o valor absoluto dessa reta aqui, ó, da distância dessa semi-reta OF. Então, a gente representa como valor absoluto ou como módulo com duas barrinhas. Então, o valor 6 mais 6 é igual a 6, certo? Outra maneira aqui de você ver, nós temos aqui, ó, do O até o D', nós temos aqui a distância de 4 unidades. Então, do 0 ao menos 4, temos 4 unidades. 4 unidades é o quê? É o valor absoluto, ou seja, o módulo de menos 4. Então, o módulo é o valor absoluto, é a quantidade de unidades. Esses valores do módulo ou valor absoluto sempre vão ser o quê, gente? Positivos, certo? Então, nós entendemos agora o valor absoluto, ou seja, o módulo. Vamos fazer um exemplo agora, para ficar bem claro esse assunto. Considere os pontos indicados na reta numérica. Escreva no caderno a distância dos pontos, do ponto 0 aos pontos A, B, C, O, D e E. Gente, pega um caderninho e pratique. Pratique agora, faça rapidão aí no cantinho. Não fique só observando essa aula, certo? Então, gente, do ponto O até o ponto A. Qual é o valor do módulo? Esse módulo, gente, é 4, certo? É do 0 ao 4. Então, o módulo é 4. Na letra B, ele quer do ponto 0, ou o ponto O, até a letra B, que é 2. Então, o valor é 2. C, o ponto C, gente, do 0 ao C, nós temos aí 3, não é? Correto? Entre o 2 e o 4, nós temos ali o 3. Então, aqui é igual a 3. Do ponto 0 até ele mesmo é igual a 0, certo? Do ponto 0 até o D, né, nós temos aqui 7. Não é isso? Depois do 6 tem um 7. E a E, a letra E, né, até o ponto E, do 0 ao E, nós temos o quê? Depois do 7, nós temos o 8. Então, esses daqui são os valores absolutos na reta numérica. Bom, vamos ver agora números inteiros opostos, ou também conhecidos como simétricos. O que é isso? Números que são opostos ou simétricos têm o mesmo módulo. Por exemplo, 6 mais 6 e menos 6. Em módulo, em valor absoluto, eles são os mesmos, então eles são simétricos, ok? Então, o menos 1 é simétrico a quem? Ao mais 1. O menos 2 é simétrico ao mais 2. O menos 3 é simétrico ao mais 3. O menos 4 é simétrico ao mais 4. E o menos 5 é oposto ao mais 5. Simétrico ou oposto, certo, gente? Bom, a gente finaliza esse conteúdo. Vamos fazer uns exemplos para a gente fixar bem esse conteúdo dessa aula agora. Vamos represente os números inteiros agora. Nós temos aqui 35 graus Celsius acima de zero. Se o número está acima de zero, ele é positivo ou é negativo, gente? Positivo. Então, mais 35 graus Celsius.
560 metros acima do nível do mar. Se ele está acima do nível do mar, ele está o quê? Acima é positivo, então vai ficar mais 560 metros. 25 metros abaixo do nível do mar. Opa, se está abaixo do nível do mar, ele vai ter que receber um sinal negativo. Então vai ficar menos 25 metros. 16 graus Celsius abaixo de zero. 16 graus abaixo de zero é negativo. Vocês já viram aí os freezes, né, mostrando sinal negativo. Então, aquele número que está abaixo de zero, a gente bota o sinal negativo nele. Crédito de R$3.000. Opa, eu recebi R$3.000. Foi crédito, então, sinal positivo, mais R$3.000. Débito de 645. Se é débito, é dívida. Você está devendo. Então, o sinal é negativo, 645. Ok? Vamos ver agora uma tabelinha de saldo de gol, que é muito comum aparecer. E você saber que o cara está com saldo positivo ou um saldo negativo. Veja o exemplo aqui. Vamos completar essa tabela. Pega seu caderninho, dá um pause no vídeo e tenta fazer aqui. Vamos lá. Gols prós, gols contras. A Argentina fez 13 gols. Só que ela tomou 6. Qual é o saldo de gol? Eu pego 13 menos 6 e tenho 7. Então ela tem um saldo que positivo, né? 7 eu posso representar por 7 ou mais 7, né? Como a gente viu lá no começo. O Brasil fez 14 gols e tomou 5. 14 menos 5, 9. Então o Brasil está com um saldo positivo de gol também. Colômbia tomou 9, né? E fez 9. 9 gols, né? 9 gols contra. Ela retomou esses 9 gols, mas ela fez também 9 gols. Então tem um saldo 0, né? 9 menos 9 dá 0. E Equador. Equador fez 10 gols, mas só que ele tomou 14. Então 10 menos 14 dá menos o quê? Menos 4. Logo nós temos aqui um saldo negativo para o Equador. O Paraguai fez 7, mas só que ele tomou 12 gols. 7 menos 12, subtrai, a regrinha fala o seguinte, gente, subtrai e dá o sinal do número maior. O número maior é quem? É 12. Então, 12 menos 7 dá 5. O sinal é menos 5. Ok? As regrinhas de sinais aqui que a gente vai ver logo quando estiver falando sobre adição e subtração. Bom, Paraguai. Paraguai o quê? Ele fez 4 gols, mas só que Paraguai não, o Uruguai, né? O Uruguai fez 4 gols, mas só que ele tomou 11 gols. Então qual é o saldo? 4 menos 11 vai ficar menos 7. Subtrai e dá o sinal do maior. O número maior é 11. Então vai ficar com 11 menos 4 dá 7. Então bota o sinal negativo aqui no menos 7. Beleza, gente? Só revisando, a gente vai ver isso em adição logo. Nós temos uma aula disso daqui, certo? Vamos lá, vamos fazer mais um. Agora, muito importante, considere o conjunto dos números inteiros e escreva o antecessor de zero. O que antecede o zero? É isso que você tem que saber. Sucessor é após, antecessor vem antes. Então você bota aqui o conjunto de números inteiros, você pode escrever ele no cantinho e vão lá. Olha aqui para o zero. Quem antecede ele? É o menos 1, que vem antes do zero, certo? E o sucessor de menos 5? Opa, sucessor de menos 5 que vem depois de menos 5 é o menos 4, certo? Antecessor, que vem antes do menos 2. Aí você olha o conjunto dos números inteiros, que vem antes. O antes é o menos 3. Sucessor de 3, que vem depois. Sucessor é depois. Do 3 vem o 4, certo? Sucessor de menos 70. Menos 70, que vem depois de menos 70, é o menos 69. Antecessor de 94, que vem antes de 94, não, desculpa, antecessor de 95, que é quem? O que vem antes de 95, é o 94. Certo, gente? Então essa aí foi nossa aula de números positivos, números negativos. Vamos fazer uma aula de adição,
de subtração, multiplicação. Gostaria muito que você compartilhasse o vídeo, deixasse o seu like, deixasse o seu comentário aqui. O que você achou dessa aula, o que você entendeu. Um abraço, bons estudos e até a próxima. Valeu!